condições ao banheiro, preparar as medicações em todas as horas necessárias, dar banho, preparar comida, dar a comida também. Às vezes, algumas pessoas precisam levantar durante a noite para ver se está tudo bem com essa pessoa. Quando está frio, cobri-la. Eu vivenciei isso quando era criança. Minha mãe levantava e ia cobrir a gente de noite. A gente acordava com ela cobrindo a gente. Se precisar, essa pessoa de tratamento levar ao médico. Quando criança, ver os deveres, ajudar nos deveres, nas pesquisas, ver a roupa que vai vestir. E aí tem todo um elenco da cabeça de cada um que pode sinalizar de alguma forma que uma pessoa fez com você em forma de cuidado. Essas tarefas, elas parecem muito comuns. E aí, principalmente quando a gente está falando da infância primeira, lá, quando a gente era bem pequeno. Mas a situação muda de figura quando o foco do cuidado é o pai, a mãe, ou de algum parente próximo, avô, avó, às vezes irmão, irmã. Mas é o que ele faz. Mil situações aparecem envolvendo uma pessoa e ela vai estar presente como sendo esse esteio para aquelas pessoas. No ano de 17, 18, 19, eu fiz parte de um trabalho de fazer visitas nas pessoas que estavam internadas em casa, que a gente chamava na época de home care. Eu vou dizer uma coisa, de umas 500 perícias que eu fiz, 700 perícias que eu fiz nessa época, para a Saúde Bradesco, é lógico que era só para a Saúde Bradesco, eu vou dizer uma coisa, eu vi apenas um homem que era cuidador, ele não queria que o home care ficasse à noite, as pessoas do home care ficassem à noite, ele trabalhava fora de casa e ele ficava à noite, a pessoa do home care deixava a pessoa preparada para ele ficar. Durante o dia, refeições, remédios, tudo, comida, era o home care que fazia. Durante a noite ele ficava porque não podia ter muito gasto. Então, assim, eu só vi uma pessoa. E aí a gente vai botar uma perícia em 700, vocês vão ver que vai dar quase 100% que eu tenha visto. O grande cuidador era a mulher. Era a mulher, a filha, era a mulher cuidando do pai, da mãe, às vezes até do pai, da mãe, do marido, mas eu não via figura masculina muito presente nesse processo de ser o cuidador. Eu quase fiz a palestra toda de colocar cuidadora, porque a minha experiência é apenas um homem e a pessoa não tinha muito problema para acompanhar o familiar. Há alguns conceitos disso aí, do cuidador, do cuidado, etc. Margaret Mead, que foi uma antropóloga americana, que viveu
de 901 a 978, ela descreve, é descrito que ela tenha feito essa conversa com o aluno. Isso não está registrado em livros dela, mas dizem, e muitas pessoas citam essa conversa, de que o aluno perguntou qual era o primeiro sinal de civilização que ela poderia dizer. Alguns iam pensar monumentos, armas, etc., mas ela fala que um fêmur quebrado e curado de 5.000 anos atrás, antes de Jesus, para tempos anteriores a esse, era sinal de que aquela pessoa, a sociedade que ela vivia, ou o grupo que ela vivia, ou até a casa em que ela vivia, eles cuidaram daquela pessoa por mais ou menos um ano, no mínimo, para que o fêmur solidificasse, mesmo fora do lugar, se solidificasse e aparecesse nas pesquisas dos extratos de ossos que foram buscados, aparecerem esses esqueletos e que tenham tido um osso quebrado, principalmente o fêmur, em que essa pessoa teve que ser cuidada. Alimentação, banheiro eu não digo, mas tomar banho, as necessidades dessa pessoa, ela teve que ser cuidada por alguém muito próximo. Recentemente, numa pesquisa, acharam uma mandíbula de um homídeo na Geórgia, na Ásia, em que essa mandíbula tinha apenas um dente canino. E essa pessoa, esse homídeo, nem posso falar pessoa, esse homídeo viveu perto de 7 milhões de anos antes de Jesus. Todos os locais dos outros dentes, tudo tinha osso. Então, ele perdeu os dentes, todos os outros, e curou o osso da mandíbula totalmente ossificado, tendo um dente só. Teve uma discussão e os antropólogos disseram que essa pessoa, para essa época, que não tinha o fogo ainda, para cozer as carnes, os alimentos, essa pessoa teve que ser ajudada porque ela não conseguia ingerir nada do jeito que era da época, né? Então, é uma situação recente que foi falado também sobre esse sinal de civilização, que essa pessoa teve que ser ajudada e até para recuperar o osso dos outros lugares em que os dentes caíram. Então, enquanto na natureza um animal ferido morre, um osso sarado indica que alguém cuidou do indivíduo ferido, o alimentou e protegeu até a sua recuperação, provando aí o surgimento da empatia e cooperação. Margaret Mead fala que é o primeiro sinal da compaixão no ser humano, que isso seria sinal de civilização. Cuidar. Alguém cuidou daquela pessoa. Então, sinal da civilização é esse cuidado. Sinal de humanidade. Isso é de um professor espanhol da Universidade de Barcelona, em que ele fala isso aí, que é interessante essa fala dele. O ser humano necessita cuidar do outro ser humano para realizar sua humanidade, para crescer no sentido ético do termo, mas, da mesma forma, necessita do cuidado dos outros
para alcançar sua plenitude. Ou seja, para superar as barreiras e as dificuldades da vida humana. Precisamos também de cuidado, de sermos cuidados, principalmente na etapa mais vulnerável da nossa vida, que é a infância. E a velhice, mas de vulnerabilidade maior é a infância. Eu nasci numa fazenda, acostumado a partos de bichos, não de fazer, mas de acompanhar partos de bichos, de vaca, de boi, de animais, e a gente vê meia hora depois está o bezerrinho já querendo mamar em pé e tem que caminhar, não pode ficar parado. E o ser humano leva aí 3 anos para começar um pouquinho da liberdade que ele vai ter de forma plena na fase adulta. O que é cuidar? Cada um vai descrever um aspecto envolvendo isso no sentido dele, né? Do que ele olha para o cuidar do outro. Então, é multiforme esse processo. Às vezes ele é silencioso, às vezes, em algumas pessoas, ele é barulhento e cobra-se por isso. Em outras vezes é suave, outras vezes é dificultoso. Algumas vezes a pessoa tem que fazer escolhas dificílimas, em outras o cuidado é mais sereno, mais equilibrado. Cada um vai ter uma forma de exercer esse cuidado. Então, o que é cuidar? Para o sentido de hoje, eu vou falar pelo contrário. O que cuidar não é para o sentido de hoje? Cuidar não é a pessoa se anular totalmente e quase entrar no caixão pela outra. Então, não é se anular. Você não pode se anular para cuidar do outro, porque você não vai conseguir fazer de forma certa. Cuidar não é se apagar. Colocar a sua vida única e exclusivamente para. Algumas vezes é muito envolvente, mas você tem que procurar não fazer isso. Não pode você se apagar. Não pode você se abandonar. Tudo é para o cuidado do outro. Então, isso não é cuidar. Isso aqui vai envolver complexos de culpa de outras encarnações. Isso aqui vai envolver inseguranças da parte psicológica daquela pessoa. Isso aqui tem outras conotações e que vai causar muito dano se esse ajudar, se esse cuidar for de forma prolongada. Então, cuidar não é um sacrifício cego. Tem preço quando é assim. Às vezes ele é mais sacrificial? Sim. Às vezes ele é mais difícil? Sim. Mas você não pode se anular, você não pode se apagar, apagar totalmente a sua vida, a sua personalidade, você não pode se abandonar e o sacrifício não pode ser cego. E a gente poderia elencar aqui um monte de coisa: abandonar emprego, abandonar casamento, abandonar a vida, abandonar os amigos, trabalho e muitas outras coisas. Então, cuidar não é isso. E para a gente trazer uma referência na doutrina
está aí uma frase de Jesus falando. A fala dele é sobre os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos, né? Amarás a Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu espírito, toda a sua força, e amarás. E aqui, esse é o primeiro e maior mandamento, mas aqui tem um segundo análogo, semelhante a esse, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a você mesmo? Só temos, só, só podemos disponibilizar para os outros aquilo que nós temos dentro de nós. Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Como é que eu vou dar segurança para o próximo, psicológica, emocional, se eu não tenho segurança psicológica, emocional dentro de mim? Porque eu vou dar o que eu tenho. Vamos pensar nisso. O que é cuidar? Se eu só posso dar para o outro o que eu tenho. Posso dar meu tempo, meu aprendizado, minha experiência, mas não é se anular, se apagar, se abandonar, fazer um sacrifício cego para que aquilo possa ser considerado ajuda. Amar o próximo como a você mesmo. Mas você tem que se amar para fazer isso. Você tem que gostar de você para fazer isso. Você tem que ter segurança psicológica e emocional para ser o esteio daquela outra pessoa. Nas palavras de Jesus, como a você mesmo. Tipos de cuidadores. Isso aí é algumas classificações. A gente tem vários tipos de cuidador: formal e informal. Os formais são as pessoas da enfermagem, o médico lá no hospital, psicoterapeutas, fisioterapeutas, esses são os formais. E os informais são principalmente os familiares. Então, aí a gente vai ter cuidador voluntário, aqueles que voluntariamente se dispõem a cuidar dos outros. Várias ONGs pelo mundo a gente vê esses cuidadores, várias casas de idosos, várias casas religiosas, de tratamentos de adictos, são cuidadores voluntários. Se preparam para doarem o tempo, a experiência que eles têm, a expertise, a arte que eles têm. Enfermagem é uma arte, medicina é uma arte, tudo é uma arte. Então, aquilo que eu tenho experiência, advocacia, leis, conhecer leis, também pode ser como trabalhador voluntário. E aí a gente tem os familiares, principalmente nas pessoas das mães. Então, esses são os tipos de cuidadores. A gente pode estender mais esse, esse quadro. Padres, profissionais de certas áreas, entrariam aí também como cuidadores. Atendedores do atendimento fraterno, trabalhadores de várias atividades da casa, são esses cuidadores voluntários. E aí, quem é o cuidador? Quem é aquela pessoa que está na minha frente e que eu sei que ele é cuidador? Antes disso, o que é cuidado? A gente viu lá a Margaret Mead falando que aparece numa fase da nossa criação, nos primeiros rompantes da humanidade em nós. É um sinal da humanidade em nós olhar para o outro, cuidar do outro,
ter compaixão do outro. Então, isso é uma proposta pedagógica da criação, da natureza, com N maiúsculo, de Deus para a humanidade, para a resposta de cada um em relação ao outro. Então, é uma proposta pedagógica para o crescimento, para a evolução, plantada dentro de cada um, mas com proposta de evolução. É uma resposta natural do processo evolutivo. Quanto mais eu tenho humanidade dentro de mim, maior vai ser esse cuidado que eu vou ter com os outros. A princípio, eu vou cuidar de uma pessoa só, mas posteriormente eu vou cuidar de 2, 3 filhos. Depois eu vou cuidar de filhos e pai, mãe e a família toda. Vou ser uma âncora de uma família, 50 pessoas, 100 pessoas. Aí eu venho para cuidar de uma cidade, de um país, e aí eu vou para propostas do cuidado do moral com grupos de sociedade. Então, essa é a proposta pedagógica do sentido evolutivo. E aí, o cuidador. Cuidador é aquele que cuida da dor. Quando a pessoa está bem, não tem que ser cuidado. Ele sozinho dá conta daquilo. Mas quando tem algum processo, e esse dor aí a gente pode olhar para o sentido amplo de dor. Então, é problema, é sofrimento, é dificuldade, é doença, é agressão. Então, vários tipos aqui de dor. E a gente sabe que essa pessoa que é responsável, a missão vem do planejamento encarnatório. Então, é uma missão espiritual. Cuidar de uma pessoa, cuidar de uma família. Vários exemplos em André Luiz, em Joana, a gente vai vendo esse cuidado com o outro, de ser uma missão que a gente traz e combinou a nível espiritual, principalmente envolvendo, a gente já falou de compaixão, mas aqui várias virtudes em que a compaixão permeia todas elas, porque o amor está envolvido nisso, a renúncia vai estar envolvida nisso, a paciência vai estar envolvida nesse quadro, nessa missão desse cuidador. E aí, quem é o cuidador? O cuidador, primeiro, é a mãe, pai, depois o filho pode ser cuidador, sendo irmão, irmã, amigo, companheiro, professor, a professora, são cuidadores das crianças, dos alunos, é aquele que ensina, é o cuidado pelo ensinamento, pelo exemplo. Todos esses são cuidadores pelo exemplo. E aí entra padre, entra o espírita, e aí eu botei o sentido cristão como sentido maior, mas padre e espírita também são cristãos. Entra o médico, se bem que está tão difícil atualmente, mas caracteristicamente o enfermeiro, a enfermeira, tem muito mais esse senso de cuidado do que propriamente os médicos. E aí, repetir, padre, espírita e cristão. Ricardo, É, eu tô vendo sim. só tu. Todo mundo tá vendo a tela do Ricardo, só eu que não tô vendo, porque ele tá gravando isso pro YouTube, não tô vendo os teus slides. Eu tenho a impressão que tu tava com isso num pendrive. Para mim aparece. Tá bom, Para então mim desculpa, tá? aparece. Vou ficar quieta aqui. Então, é de se importar um com o outro. Cuidador se importa com o outro. Cuidador é aquele que ama o próximo. Então, esse é o cuidador.
De que precisa o cuidador? De que é que o cuidador precisa para cuidar? E aí é uma frase da Florence Nightingale, que fundou a enfermagem como ciência, como arte. E ela fala isso aí, ó. Estou convencida de que os maiores heróis são aqueles que fazem o seu dever de rotina diária de assuntos domésticos, enquanto o mundo gira de forma enlouquecedora. Ela estava falando da enfermagem, mas a gente pode trazer isso dentro do nosso sentido do cuidador. É aquele que vai cuidar das coisas domésticas, às vezes de coisinhas pequenas, mas que são importantes para aquela pessoa de quem ele está cuidando, enquanto os outros giram de forma enlouquecedora no mundo como um todo, como a sociedade. Então, Florence Nightingale, a primeira enfermeira americana. O que o cuidador precisa? Ele precisa fazer, o cuidador faz esse sentimento da caridade num sentido maior, mas ele não pode ter o esgotamento. Ele não pode esgotar suas forças, porque senão ele vai antes da pessoa que ele está cuidando, né? Então, ele não pode se esgotar. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita orienta que a caridade não deve se converter em martírio ou autodestruição. Quando tem o complexo de culpa, que a gente já falou lá mais atrás, às vezes segue esse martírio e o caminho vai para destruição e chega na autodestruição. Então, exaurir a própria saúde não é o propósito espiritual, não é um propósito espiritual elevado, mas sim uma negligência com o corpo e a mente, que são instrumentos do espírito. Caridade sem esgotamento. Tem limite para essa caridade. De que o cuidador precisa? Sintonias e sintonia e energias. Então, constante contato com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade, com o problema do outro, e a dependência alheia pode drenar o fluido vital do cuidador. Se houver sobrecarga, o cuidador fica mais vulnerável à sintonia com energias densas e aí a processos obsessivos ou processos de interferências e também de pensamentos negativos, além de diminuir o fluido vital dele. Vai chegar ao esgotamento, vai chegar ao cansaço, vai chegar a sono não reparador. E aí a regra do equilíbrio. Já falamos que amar o próximo como a nós mesmos exige que o cuidador mantenha a sua própria casa mental e espiritual em ordem para poder continuar servindo. Eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que cuidar de mim primeiro, senão eu não consigo cuidar plenamente do outro. Cuidador precisa de saúde emocional, saúde social, diminuir a sobrecarga física, diminuir a sobrecarga mental. Então, o cuidador, e isso é dele na saúde emocional e na social, isso envolve as pessoas que estão perto de quem está sendo cuidado. Mas diminuir a sobrecarga física e a sobrecarga mental, basicamente, é a postura do cuidador. Lá na saúde emocional, ele deve zelar e quem estiver perto ajudar para ele zelar das emoções dele, do cuidador. Então, se eu sou um parente, eu vou ajudar esse cuidador
tendo um dia de folga. Eu vou ajudar a ele, posso ir no banco para ele, ou eu posso ficar com a pessoa que está ajudando e ele vai ao banco quando ele precisa, etc. A gente tem que zelar pelas emoções dele. A gente tem que ter o olhar para as emoções dele. Na parte social, aqui é um envolvimento muito grande, mas grande 65% dos cuidadores, principalmente os profissionais, eles precisam por causa do aspecto financeiro. E aí, dentro dessa saúde social, a pessoa mora em Itaguaí e trabalha no Flamengo, em Botafogo, lá perto do Ceasa. A pessoa gasta 3 horas para vir de lá e 3 horas para voltar. A gente tem que pensar nessa saúde social, e sendo que o aspecto principal é o aspecto econômico disso, desse trabalho. Sobrecarga física, diminuir a sobrecarga física, diminuir a sobrecarga mental. Sobrecarga física, quando ela fica muito tempo em alto nível, eu vou perdendo o meu fluido vital e vai me levar ao esgotamento físico. Então, esgotamento físico é um grande comprometedor do trabalho do cuidador, quando esse trabalho é muito mais a longo prazo, envolvendo anos. Eu conheci, porque ela já faleceu, uma senhora que cuidou de uma pessoa há 52 anos. A pessoa que eu conheço é irmão do meu cunhado, ele faleceu com 52 anos e essa pessoa cuidou desse adulto, né? Porque é uma pessoa de 52 anos, ele teve parada cardiorrespiratória e ficou entrevado na cama 52 anos, e ela cuidou dele esses 52 anos. Sobrecarga mental leva ao esgotamento mental. Então, aquela pessoa que está sobrecarregada mentalmente, se for a longo prazo, ele vai chegar no esgotamento mental, vai adoecer e às vezes vai ficar impedido de continuar ajudando aquela outra pessoa. Então, esses dois aspectos, diminuir a sobrecarga física, diminuir a sobrecarga mental, é uma questão do autocuidado desse cuidador que tem que ter com ele. Isso é obrigação dele. Ele tem que ver o limite dele. Ele tem que se autoconhecer. Qual é o limite dele? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, quais são os sinais desse quadro de esgotamento físico e mental? Exaustão, cansaço, a princípio pequeno, que depois se transforma em um cansaço imenso, chega à fadiga com alteração de sono, insônia, e aí vai diminuição de peso, inapetência, e vai ficar doente, esse cuidador. Como a gente pode ajudar um cuidador? Às vezes eles estão na nossa casa. Como é que eu posso ajudar um cuidador? Ajudar um cuidador. Olhar de preocupação com o outro ou com a outra. Eu tenho que estar preocupado com os sinais que a outra pessoa está me apresentando. O cuidador que está com o meu familiar. Tem que olhar para ele, porque são vários sinais que ele apresenta em que eu sei que ele está caminhando para um processo de exaustão. E aí eu tenho que ter empatia com ele. Eu tenho que me colocar no lugar dele para saber o que está acontecendo com ele. Posso ajudar esse cuidador. Posso proporcionar momentos de descanso para ele. Coloco o outro cuidador para dividir. Posso proporcionar ou sugerir momentos de lazer.
A pessoa precisa de momentos de lazer. Ir num teatro, ir num filme, ir num parque, ir no shopping, tomar um sorvete. A pessoa precisa disso. E eu tenho que ter esse olhar. Isso é meu, é de quem está perto do cuidador. Repartir os problemas, tenho que sugerir que essa pessoa, tem que conversar com essa pessoa, possa encaminhar, e aí dentro da doutrina espírita, para o atendimento fraterno. Essa pessoa pode ser colocada na desobsessão, várias coisas, ir numa palestra pública, tomar passe. A gente pode fazer repartir os problemas, conversar, ter olhos para ela, conversar com ela sobre os problemas dela. Quanto mais a gente divide, mais a pressão desses problemas fica menor. E a última coisa, e é o principal que a gente pode fazer para eles, orar pelo cuidador. Colocar o nome dele lá no CEAS. Orar por ele, pela família dele, etc. Isso é o que eu posso fazer para ajudar o cuidador. Como um cuidador pode se ajudar? Grande parte, eu falei, é dele. Como ele pode ajudar nisso? Programar o processo de cuidar. O cuidador pode programar o processo de cuidar. Conhecer os seus limites. Olha o autoconhecimento aí. Ele conhecer os limites dele, além daquilo ele não consegue. Então, é interessante o que ele pode fazer por ele, conhecendo os limites. Porque, no fundo, ele está conhecendo as fraquezas que ele tem. Conhecer os limites é dali para frente eu não consigo. É saber das fraquezas. E isso é interessante que o cuidador pode. Pode programar momentos de descanso. A gente já falou que o descanso é importante. Momentos de lazer. Lazer é importante nesse processo. Fazer o reabastecimento, e aí é ele, a oração dele, fazer o reabastecimento na oração. Se banhar de energias vindas do plano espiritual. Reabastecimento. Ele pode fazer quando ele cultiva a prece. E ele pode procurar serviços que vão ajudá-lo a repartir esses problemas com ele. No nosso caso, atendimento fraterno, procurar a casa, procurar as atividades da casa, palestras públicas, passe, etc. Conclusão, já estou acabando, Márcia. No trabalho de cuidador, devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Se eu não dou conta de fazer espontaneamente e tenho que me obrigar, a disciplina aí, a fazer esse tipo de cuidado, Emmanuel fala lá no item 254 do Consolador, ele utiliza essa frase para explicar que virtudes e hábitos não surgem de repente. Na espontaneidade, eu já andei em vários caminhos. Na disciplina, eu fui convencido de que eu tenha que fazer daquela maneira. E que aí eu vou me esforçar, eu vou ter um método para isso, eu vou repetir aquilo, eu vou ter a disciplina para fazer. Na espontaneidade, então, na disciplina, eu fui convencido a fazer por aquilo que eu acredito. Na espontaneidade, quando eu tenho a espontaneidade de cuidar de uma pessoa, aí eu já estou convertido em relação àquele cuidado.
Um é convencido e o outro é convertido. O convencido, muitas das vezes, sofre muito. O convertido não sofre. Ele vê como uma ajuda, como uma misericórdia, como uma situação de ajuda ao próximo, aquele que está necessitado. Lembrar sempre do legado de Abigail. Lá no Paulo Estevão, no capítulo 3, Lutas e Humilhações, a Abigail fala essas 4 palavras para Paulo. Ele reclamando e ela fala para ele: ama. Ele continuando a reclamar, vendo as dificuldades do mundo, e ela fala para ele: trabalha. Ele continuou reclamando que as coisas acontecem muito, de forma muito lenta, e ela fala a palavra para ele: espera. E aí, ele falando das dificuldades do movimento como um todo, e ela fala para ele: perdoa. O cuidador tem que ter esse legado dentro dele. Tem que amar aquele que cuida. Vai trabalhar não para ele especificamente, mas para outro, mas que esse resultado é de trabalho para ele. Às vezes vai ser demorada esse processo de cuidado, e lógico que ele vai entrar na paciência, na tolerância e vai esperar. E lá no final de tudo, ele vai perdoar a tudo e a todos nesse processo de cuidar dos outros. Lá no Evangelho, no capítulo 9, o item 8, no título do item 8 é obediência e resignação. E aí a gente tem essa mensagem: 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é consentimento da razão. Quando eu tenho que fazer aquele trabalho e eu sou eu ainda não tenho a espontaneidade de mim, mas eu tenho a disciplina. Então, isso é o consentimento da minha razão. E a resignação é o consentimento do coração. Quando eu já tenho a espontaneidade, eu já não preciso mais da disciplina, ela já está incorporada em mim. E isso é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações. Lá no Evangelho, no capítulo 9, o item 8. E aí, no mesmo capítulo, item 9, no item 10, a mensagem é sobre cólera. O Hahnemann fala isso. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Obediência e resignação. Isso é lá do espírito. Ou eu sou convertido na obediência, ou sou convencido, eu sou convencido naqueles propósitos, aí eu vou ser na obediência, ou eu já sou convertido e vou para a resignação. Isso é do espírito. E isso, a mensagem é falando de cuidar do corpo e da alma, e a conclusão da mensagem é que importa cuidar do corpo e cuidar da alma. Tanto o espírito como o corpo, eles são importantes e devem ser cuidados. E aí, no trabalho do cuidador, isso é do capítulo 11, o item 1º, o nome do capítulo é Amar ao próximo como a si mesmo. E é uma palavra de Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei?
Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, tudo que foi escrito em relação à religião, a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso é Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 e 40. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem que ter isso dentro de você. Tem que ter esse amor dentro de você. Você tem que gostar de você para gostar dos outros. Você tem que cuidar de você para que você cuide do outro. Você tem que ter essas forças dentro para poder suportar a dificuldade do trabalho. Pedir para Iá fazer uma frase para com essa frase aí, ó, fazer uma imagem com essa frase. E aí Iá me fez essa imagem aí. Bora fazer brilhar essa luz de cuidar do outro, de ter o amor já dentro de nós. Amor inicial, a gente sabe, amor ainda que é comprometido, principalmente com os que estão perto, os que estão longe, a gente ainda não vê esse amor. Mas bora fazer brilhar essa luz em nós? E aí é aquele que cuida de nós. No final dessa tarde, o sol escondendo nós, as ovelhas do rebanho dele. Paz, muita paz, boa tarde a todos. Desliguei ao interromper a gravação.